Eu sirvo este país, gritou o idoso enquanto era algemado diante da multidão. O policial não se importou, forçando-o a descer na neve fria na véspera de Natal. 24 horas depois, as imagens da câmera corporal foram divulgadas. Todo o departamento de polícia ficou abalado. O que havia naquele vídeo que fez o chefe de polícia renunciar imediatamente? Tipo 1. Se você já viu pessoas boas sendo tratadas injustamente, bem-vindo ao Elite Oculta. Já se inscreva no canal. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. James Carter arrumou cuidadosamente os presentes em sua sacola de lona, cada um embrulhado em papel colorido com laços feitos à mão. Aos 78 anos, seus dedos não cooperavam como antes. A artrite cuidou disso. Mas algumas tradições valiam a pena. Durante 15 anos, desde que sua esposa, Marta, faleceu, ele fazia essas entregas na véspera de Natal para as crianças da Igreja da Comunidade da Graça. O espelho refletia um homem desgastado pelo tempo, cabelos grisalhos cortados no mesmo corte militar que usava desde o Vietnã, olhos enrugados nos cantos por causa do sol da selva e a postura inconfundível de um fuzileiro naval que nunca se esqueceu de seu treinamento. James ajustou seu cap de veterano e acenou com a cabeça para seu reflexo. "Mais um Natal, meu velho", murmurou, abotoando o casaco contra o Ohio. A neve do inverno caía desde a tarde, transformando Millfield em um cartão postal, uma cidadezinha perfeita. Luzes de Natal cintilavam em meio à leve nevasca enquanto James percorria cuidadosamente as calçadas escorregadias. Seus filhos imploraram para que ele se mudasse para mais perto deles, em Cincinnati, mas depois de 40 anos naquela cidade, ele não conseguia se imaginar morando em outro lugar, mesmo que isso significasse passar a maior parte dos feriados sozinho. James chegou à igreja da comunidade Grace 1 hora antes do início do culto infantil. Ele sempre chegava cedo, posicionando-se perto da entrada, onde podia surpreender cada criança com um pequeno presente. Nada extravagante, apenas quebra-cabeças, livros e brinquedos de madeira esculpidos à mão, nos quais ele trabalhou o ano todo. Do outro lado da rua, Diane Miller espiava pelas cortinas da sala de estar, observando o homem idoso parado perto da entrada da igreja. Nova no bairro, ela não reconheceu James nem entendeu sua tradição anual. A visão de um homem estranho rondando a igreja, onde seus filhos iriam participar do culto, despertou preocupação imediata. Havia alguém suspeito rondando a igreja. Ela relatou ao chamar a polícia. Um homem mais velho com uma sacola grande. Ele está ali há 15 minutos, apenas observando. O policial Ryan Miller estava na polícia havia pouco menos de 2 anos. Aos 32 anos, ele havia sido transferido de Columbus para Millfield, em busca do ritmo mais tranquilo da polícia de uma cidade pequena. A véspera de Natal tinha sido decepcionantemente tranquila até que esta ligação chegou. Seu supervisor havia saído cedo para participar das comemorações familiares, deixando Miller como o oficial sênior de plantão. A viatura de Miller parou na igreja com as luzes piscando, mas sem sirene. Ele avistou James imediatamente. Idoso, sim, mas ainda de pé, apesar do frio, com uma grande bolsa aos pés. Sem esperar para observar mais, Miller se aproximou com a mão apoiada no coldre. "Senhor, preciso que se afaste do prédio", gritou ele. James se virou com a confusão evidente na expressão. "Há algo errado, policial? Recebemos um relato de atividade suspeita. O que tem na sacola?" O tom de Miller era seco, autoritário. "Só presentes para as crianças. Faço isso toda véspera de Natal." "O pastor Mike pode verificar. Preciso que você coloque as mãos onde eu possa vê-las", interrompeu Miller, já pegando as algemas. "Afaste. Se da bolsa, filho." "Houve um mal-entendido", disse James com a voz firme, mas preocupada. "Sou James Carter. Moro aqui há 40 anos.
Eu só estava esperando por mãos atrás das suas costas agora. Miller exigiu, sua paciência se evaporando. Não vou perguntar de novo. Eu servi este país, protestou James, enquanto Miller agarrava seu pulso. 3 missões no Vietnã. Não dá. O oficial girou o veterano idoso, forçando seus pulsos a se algemarem. Apesar de James se encolher com a pressão em suas articulações artríticas, uma pequena multidão de fiéis que chegavam à igreja se reuniu, observando em silêncio e choque, enquanto Miller empurrava James em direção à viatura. Por favor, disse James, com a dignidade se contorcendo em meio à humilhação. Pelo menos deixe alguém entregar os presentes. Miller o ignorou, abrindo a porta do carro. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Ninguém defendeu o velho, mas a câmera registrou tudo. O que acontece quando aqueles que juramos proteger se tornam aqueles de quem precisamos nos proteger? A cela da delegacia de Millfield estava fria, não de propósito. Mas o sistema de aquecimento lutava contra a nevasca da véspera de Natal, que agora uivava lá fora. James Carter estava sentado sozinho no banco, com as algemas finalmente removidas, mas a dignidade ainda acorrentada. O cobertor fino oferecia pouco calor contra o frio que parecia penetrar em seus ossos. Você recebe apenas um telefonema, dissera-lhe o sargento da recepção, mal tirando os olhos do filme de Natal que passava no computador. James não tinha para quem ligar. Seu filho David estava em um cruzeiro pelo Caribe com a família. Sua filha, Catherine, morava em Seattle e estava grávida de 8 meses de gêmeos. Então, James recusou a ligação, acomodando-se ao silêncio ao qual se acostumara desde o falecimento de Martha. O policial Miller preencheu sua papelada com eficiência, se não com precisão. Comportamento suspeito, resistência a instruções e potencial ameaça à segurança pública preenchiam a seção narrativa do relatório. Nenhuma menção a James, ao serviço militar, à sua explicação ou aos presentes das crianças. Agora sentado na sala de provas, Miller saiu às 23h30, a caminho de casa, para a celebração de Natal de sua família, com uma sensação de dever cumprido. A repórter local, Sophia Chen, trabalhava na seção de feriados do Millfield Gazette quando a atualização do boletim policial chegou ao seu computador. Um idoso preso na igreja da comunidade Grace chamou sua atenção imediatamente. Algo não batia. Millfield tinha uma população de apenas 8.000 habitantes e a criminalidade violenta era praticamente inexistente. Que idoso seria preso na véspera de Natal? Às 7 da manhã de Natal, Sophia entrou com um pedido de liberdade de informação para obter as imagens da câmera corporal do policial Miller. Para sua surpresa, o auxiliar temporário de fim de semana, um jovem estagiário com mais espírito natalino do que conhecimento processual, processou e aprovou seu pedido imediatamente. Ao meio-dia, Sophia estava sentada na sala vazia do Gazette, assistindo às imagens com crescente descrença. O vídeo mostrava James Carter, educado e confuso, explicando sua presença claramente. Mostrava a agressividade imediata de Miller, sua recusa em ouvir, sua força desnecessária contra um veterano idoso que não ofereceu resistência. O mais contundente de tudo era que capturava o momento em que o ombro de James estalava audivelmente quando Miller forçava seus braços para trás e a recusa digna do veterano em gritar de dor. Em menos de 1 hora, destaques editados da filmagem foram publicados no site do Gazette sob o título Injustiça de Natal. Veterano preso enquanto entregava presentes para crianças. A história explodiu. Os moradores locais reconheceram James imediatamente. O veterano de bom coração que esculpia brinquedos para crianças, que era voluntário na VFW e que colocava bandeiras em túmulos todos os anos no Memorial Day. No meio da tarde, o estacionamento da igreja estava lotado de manifestantes.
Apesar do feriado, James, por sua vez, foi liberado sem acusações às 10 CU, quando o sargento da recepção chegou de serviço e o reconheceu imediatamente. Ele caminhou para casa em silêncio, com a dor no ombro como um lembrete constante das indignidades daquela noite. No início da noite, a história já havia chegado aos meios de comunicação nacionais. Organizações de veteranos emitiram declarações contundentes. A hashtag Justiça para James virou trending topic nas redes sociais. As linhas telefônicas do Departamento de Polícia de Millfield ficaram congestionadas com ligações exigindo responsabilização. O jantar de Natal do chefe Robert Thompson com sua família foi interrompido por mensagens cada vez mais urgentes do prefeito, dos vereadores e, finalmente, do gabinete do Procurador-Geral do Estado. Quando ele finalmente viu as imagens da câmera corporal, seu rosto perdeu a cor. 27 anos na polícia, murmurou para a esposa. Nunca vi nada parecido. Às vezes, a justiça precisa de uma câmera para ser vista. O que acontece quando a tecnologia revela a verdade que o poder tenta esconder? Se você acredita em responsabilizar todos, independentemente de sua posição, digite verdade. A sala de coletivas de imprensa da prefeitura de Millfield nunca esteve tão lotada. Repórteres locais estavam lado a lado com equipes de emissoras nacionais, todos atraídos pela história de um veterano idoso algemado na neve na véspera de Natal. Flashes de câmeras iluminaram o rosto pálido do chefe Thompson enquanto ele se aproximava do pódio precisamente às 10 horas do dia 1º de dezembro. 26. Bom dia, começou ele, com a voz firme apesar da evidente angústia. Estou aqui hoje para abordar um incidente ocorrido na véspera de Natal envolvendo o Sr. James Carter, um veterano respeitado e morador de longa data da nossa comunidade. Thompson pigarreou, ajeitando os óculos que não conseguiam esconder seus olhos avermelhados. Após analisar as imagens da câmera corporal e conversar com todas as partes envolvidas, devo reconhecer que o Sr. Carter foi tratado de maneira inconsistente com os valores do nosso departamento e com a dignidade humana básica. A sala ficou em silêncio enquanto Thompson continuava, cada palavra ponderada e ponderada. O policial envolvido foi afastado administrativamente enquanto aguarda uma investigação completa. Mais importante ainda, pedi desculpas pessoalmente ao Sr. Carter pela dor, tanto física quanto emocional, que ele sofreu enquanto estava sob nossa custódia. O policial Miller enfrentará acusações pelos ferimentos sofridos pelo Sr. Ombro de Carter, gritou um repórter. Thompson assentiu gravemente. Essa decisão caberá ao Ministério Público do Condado, que agora possui todas as provas relevantes. O que posso dizer é que este incidente representa uma falha de liderança. Da minha liderança. Com efeito imediato, renuncio ao cargo de chefe de polícia. O anúncio provocou uma onda de choque na sala. Thompson havia sido chefe por 11 anos, conduzindo o departamento em cortes orçamentários e esforços de modernização com competência constante. Um departamento reflete sua liderança, continuou Thompson, levantando a mão para silenciar a eclosão de perguntas. Não treinei e supervisionei adequadamente meus agentes. Não criei uma cultura em que a compaixão equilibra a autoridade. Acima de tudo, falhei com o Sr. Carter, que merecia nossa proteção, não nossa perseguição. Do outro lado da cidade, na pequena capela do Hospital Geral de Millfield, James Carter sentou-se em silêncio enquanto o médico examinava seu ombro ferido. O diagnóstico foi de uma ruptura do manguito rotador, que exigiu cirurgia seguida de meses de fisioterapia. Sr. Carter, uma enfermeira apareceu na porta. Tem gente aqui querendo ver. Lou. James ergueu os olhos e viu a capela subitamente repleta de rostos conhecidos, membros da igreja, vizinhos e colegas veteranos. O pastor Mike se adiantou com uma expressão solene.
James, estamos aqui para lhe dizer que você não está sozinho nessa. Criamos o Fundo de Apoio a Veteranos James Carter. Ele já arrecadou o suficiente para cobrir suas despesas médicas e a perda de renda durante a recuperação. Um homem mais jovem, vestindo um moletom do Corpo de Fuzileiros Navais, falou em seguida: Senhor, sou Alex Reis, comandante do posto local da VFW. Contratamos voluntários para atender às suas necessidades de cuidados domiciliares e transporte para todas as consultas médicas. James piscou rapidamente, impressionado com a súbita reviravolta. Após anos de serviço discreto aos outros, ele se viu desacostumado a receber ajuda. Mais tarde, naquela tarde, uma visita inesperada chegou ao quarto de hospital de James. Diane Miller, a vizinha cujo telefonema havia iniciado o incidente da véspera de Natal. Sr. Carter, ela começou timidamente, preciso me desculpar pessoalmente. Sou nova na cidade e não sabia da sua tradição com as crianças. Eu estava preocupado com meus filhos, mas nunca imaginei que meu telefonema levaria a isso. A conversa foi interrompida por uma batida suave. O chefe Thompson, agora ex-chefe Thompson, estava parado na porta segurando a bolsa de lona de James. Achei que você gostaria que estas fossem entregues como planejado, disse ele calmamente, colocando a sacola ao lado da cama de James. Mesmo que estejam um dia atrasadas. Uma ação errada pode destruir uma carreira, mas a coragem e a verdade sempre prevalecerão em um mundo onde a confiança pública é frágil. Quem você escolherá ser ao enfrentar seu próprio momento de acerto de contas? A primavera chegou a Millfield com a promessa de renovação. A neve que testemunhou a humilhação de James Carter derreteu, revelando açafrões nos jardins da igreja e grama fresca na praça da cidade. A cura da comunidade refletiu o renascimento da natureza, gradual, hesitante, mas inegável. O Departamento de Polícia passou por sua própria transformação sob a chefia interina de Ana Ortiz, uma veterana de 20 anos, selecionada por sua abordagem focada na comunidade. Seu primeiro ato oficial estabeleceu programas de treinamento obrigatórios para lidar com interações com moradores idosos e veteranos. Os policiais passaram a participar de serviços comunitários mensais ao lado daqueles que juraram proteger, construindo relacionamentos antes que crises pudessem ocorrer. O policial Miller, após concluir o treinamento de sensibilidade e o serviço comunitário no hospital local de veteranos, foi transferido para funções administrativas. Sua escolha de ficar e encarar seus erros, em vez de deixar a cidade, lhe rendeu respeito relutante, até mesmo de seus críticos mais severos. O ombro de James Carter se recuperou lentamente, embora ele nunca tenha recuperado a mobilidade total. Na Páscoa, ele estava de volta à sua oficina, adaptando suas técnicas de escultura em madeira para se adaptar às suas limitações. Os brinquedos que ele criou agora apresentavam um pequeno carimbo, um campo de folha com as letras BTC Bridge the Community, uma referência à fundação criada em seu nome. A Bolsa de Estudos James Carter para veteranos concedeu suas primeiras bolsas naquela primavera, fornecendo fundos para a educação de filhos de veteranos que buscavam carreiras no serviço público. Financiada inteiramente por doações da comunidade, a bolsa personificava o compromisso de Millfield em transformar um momento de injustiça em uma mudança positiva e duradoura. No Memorial Day, enquanto bandeiras tremulavam sobre os túmulos dos veteranos, James ficou ao lado do ex-chefe Thompson na entrada do cemitério. Sem dizer nada, entregaram novas bandeiras aos visitantes. Dois homens cujas vidas haviam colidido devido às circunstâncias, agora unidos em serviço e compreensão. Uniformes diferentes, observou James calmamente. O mesmo juramento para proteger o que importa. Thompson assentiu.
As batalhas mais difíceis são aquelas que travamos conosco mesmos. Ninguém deve enfrentar a injustiça, especialmente aqueles que se sacrificam pelo seu país. Sempre defendamos a verdade e a justiça, mesmo quando isso exija o reconhecimento dos nossos próprios erros. Quando ouvi a história do Sr. Carter pela primeira vez, pensei no meu avô, um veterano da Segunda Guerra Mundial que sempre enfatizou a dignidade e o respeito. Ao ver o senhor, a resiliência de Carter me lembrou que a luta por justiça nunca termina. É um lembrete de que devemos sempre defender o que é certo, mesmo quando é desconfortável. Que esta história nos inspire a ser melhores, a ouvir mais e a agir com compaixão,